E aí, tudo bem? Nossa conversa de hoje é para você que sonha em um dia ser um grande ator ou uma grande atriz, que é fã da Lauren Graham. A gente conversa hoje sobre Quem Sabe um Dia da maravilhosa Lauren Graham. Meu nome é Paulo e eu sou um leitor. Quem Sabe um Dia da Lauren Graham é um livro relativamente novo. Ela publicou em 2013, se eu não me engano. Ou seja, temos aí 7 anos de publicação. Esta é a estreia dela no universo literário. Bom, se você tem aí entre dos 40 anos para cima, você provavelmente não conhece o trabalho da Lauren Graham, porque há uma falta de afinidade pelas plataformas pelas quais ela participa. Ela é uma atriz estadunidense muito conhecida pelas suas séries televisivas que acabaram sendo trazidas para o território brasileiro. As duas séries principais que a Lauren, a autora desse livro, já participou foram Gilmore Girls, que é uma série que eu gosto bastante, e Brotherhood. Mas Gilmore Girls ela tem mais visibilidade. Nesta série, a personagem que ela interpreta chama-se Lorelai Gilmore. E das muitas entrevistas, dos muitos trabalhos que a Lorelai já fez, esse é o mais marcante e ela é perfeita. Ela é tão perfeita para esse papel que a forma como ela fala e que ela pensa é muito parecida com a Lorelai, até o tipo de humor. Ela é uma pessoa muito engraçada, a gente vê isso pela forma como ela conta as histórias através da personagem. E falando em contar através da personagem, eu achei que esse livro tem meio que umas características de autobiografia, porque a história da Lauren se entrelaça muito com a história da protagonista, são encontros constantes. E por isso é um relato bastante fidedigno. Mas eu já chego lá, o livro é uma ficção baseada em fatos reais, como a maioria dos livros que eu gosto. E sendo um livro sobre uma atriz, escrito por uma atriz, acredito que ele tenha muita verdade, muita vida por trás daquilo que é desenvolvido. Não é nenhum romance fantástico, de enredo incrível. Na verdade, é algo bastante genérico, a gente espera que vai acontecer, mas é aquele tipo de história que chega no estômago da gente, dá aquela sensação de calor. É uma coisa muito boa, gostei demais dessa história. Eu ouvi falar desse livro de uma maneira engraçada. Eu já era fã de Gilmore Girls. Esta série, inclusive, está na plataforma de streaming da Netflix. E recentemente a Netflix produziu meio que uma continuação da série. Eu esqueci o termozinho técnico que se dá a isso. 4 episódios em 4 estações do ano, dando uma continuidade às 3 personagens principais dessa série. E quando eu vi essa continuação, eu quis pesquisar sobre a vida dessas atrizes e eu encontrei tanto esse livro, Quem Sabe um Dia, da Lauren Graham, quanto a biografia, que é Talking as Fast as I Can. E aí, recentemente, eu assisti a um vídeo do canal TLT, Tiny Little Things, da Tatiana Feltrin. Ela citou esse livro e eu disse, estou esperando há tanto tempo, por que não lê-lo? E me apaixonei por esse livro, achei ótimo e eu vou já te contar por quê. O enredo desse livro, ele não tem segredo, é uma trama que uma pessoa mais culta diria, nossa, que genérico, ah, o feijão com arroz de sempre. Eu não acho, eu gosto muito das histórias românticas com esse gostinho de clássico. Eu vou contar um enredo do início ao fim, sem dar grandes spoilers e tentando ser sucinto. A Lauren, a Franny, o nome dela é Franny, ela é a protagonista dessa história fofinha. Ela desde pequena sonha em ser atriz. A mãe dela morreu quando ela era criança, ao dirigir numa avenida de mão única na contramão. Uma situação um pouco engraçada. E a principal lembrança que ela tem dessa mãe é que foi ela quem deu o nome a Franny. Ela tirou esse nome de uma personagem de um conto de Salinger, que é um autor estadunidense também muito conhecido.
e só quem restou para ela foi o pai. E o sonho da Franny sempre foi ser atriz. O pai tem algumas certas posses e ele possibilita que ela vá morar em Nova York. Quando ela chega em Nova York para trabalhar como atriz, fazer aula de teatro e artes cênicas, ela estabelece um prazo de 3 anos para que ela chegue ao estrelato e, caso esse prazo acabe, ela vai desistir de tudo e voltar para a antiga cidade dela para viver com um ex-namorado que dizem que é o amor da vida dela, que é um rapaz de muito sucesso. Ele tem lá seus méritos, ele é aquele tipo de pessoa que diz, nossa, ele atingiu todos os objetivos na vida dele. Parabéns. Que na verdade não é grandes coisas. Eu não sei bem explicar por que eu não fico tão feliz, eu não ficaria tão feliz, este é o tempo verbal certo, ficaria, se ela voltasse com esse rapaz. Enfim, o livro começa quando faltam 6 meses para o fim desse prazo, em que ela acorda atrasada e as mudanças, as metas de mudança que ela estabeleceu para a vida dela, ela não atingiu, como qualquer pessoa normal. E a partir desse momento ela já fica ansiosa. Sabe aqueles sentimentos de autossabotagem? Ai, não vai dar certo, ai, eu não sei se eu vou conseguir. Tá. Ela é garçonete numa lanchonete e isso deixa com que ela fique muito triste. Ela meio que é desrespeitada pelo chefe dela, porque ele não é muito sensível com os subalternos dele, um cara meio chato. Mas isso não faz com que ela desista do sonho dela. E ela faz aula de teatro na turma de um ator muito renovado chamado Stavros. Eu não sei quem seria o Stavros na vida real, tá? Mas eu acredito que ele exista, pela ideia que eu já falei do conteúdo autobiográfico, da verdade da história. Nessa aula, ela conhece um rapaz que está naquela transição entre anonimato e fama. Ele faz parte de uma série de televisão e está sendo convidado para fazer vários filmes, ou seja, ele é aquilo que os rapazes querem ser, ou então querem ficar amigos para tirar uma beirinha da fama, ou que as moças querem namorar ou ficar perto para ter a fama. E ele se aproveita disso. Ele é uma pessoa oportunista e, de certa forma, visionária. É tudo uma questão de ponto de vista em relação a esse personagem. E a Franny se apaixona por ele e ele dá uma oportunidade da Franny gostar dele. Ele é aquele típico galã de histórias românticas, porque ele é o mais bem afeiçoado, ele é um dos que mais tem posses, ele é o mais encantador, porque ele chega, fala com ela, e quando ele fala com ela, os olhares se encontram e ela perde as noções, enfim. É aquele romance que a gente já espera. Mas em contrapartida, ela também mora num apartamento que o pai dela paga o aluguel, rachado com 2 amigos. A melhor amiga dela e um rapaz. Eu não vou nem falar o nome deles, porque já é spoiler da história falar o nome dos amigos dela. E é claro, ela mora nesse apartamento com esse amigo dela que às vezes parece ser mais do que um amigo. Isso é engraçado. Existe um clima entre eles, existe um sentimento muito forte. Ele não reconhece isso, ela não reconhece isso. Em determinado momento ele reconhece, mas ela não quer enxergar. E aí aquele drama do amor, será que fico, será que vou? Será que é o ator famoso ou é o meu grande amigo? Essa é a comédia romântica que existe dentro dessa história. Mas apesar disso, ela não deixa de sonhar em ser atriz. E é nesse ponto que há uma das maiores mensagens do livro. A inexperiência ou a inocência de alguém que está começando a sua carreira, que está começando a trabalhar, um dos maiores desafios da juventude. E aí, a história não acaba. Esse é o único spoiler que eu vou te dar e que eu fiquei chateado. Uma insensibilidade da Lauren Graham. Ela escreveu a história bonitinha e aí ela simplesmente para. Não existe fim para essas aventuras aqui da Franny. Infelizmente. Mas ela meio que falou, a nossa autora, não é a Lauren, falou em uma entrevista para alguma editora,
ou apresentadora, enfim, que ela pretende fazer uma continuação. E eu espero que ela faça, porque eu quero saber o que acontece com a Franny. Eu gostei demais dessa personagem. Essa história, eu gostei dela. Achei natural. Eu sou um daqueles leitores que torce pelo protagonista. E eu sempre prefiro que a vida do protagonista não seja muito fácil, nem muito difícil. Eu gosto de realidade. E eu acho que a Lauren, por ser uma atriz que passou por todas as dificuldades de ser introduzida no mercado de show business, conhece essas dificuldades dos erros e acertos, enfim. Então, a vida da Franny, essas formas de galgar o sucesso que ela, graças a Deus, atinge em um determinado momento do livro, são fidedignas. Ela erra, ela acerta, ela ganha, ela perde. Essa dualidade acho que é muito importante para a construção de qualquer trama de sucesso. Uma coisa que achei curiosa desse livro, que depois vi numa entrevista da autora sobre a edição, é a presença de aquilo que a gente chama hoje em dia de planners, mas que nada mais são do que agendas. Existem no início, no meio e no fim do livro essas páginas que contêm o mês, o ano e os dias da personagem e o que ela tem que fazer. E a Lauren explicou que isso é uma tentativa de trazer aquela expectativa que existia antes. A ideia do material físico é interessante porque você tinha uma agenda e a cada dia você escrevia o que você tinha que fazer nessa agenda. E tanto para iniciar um ano, você abria uma agenda nova e começava novas atividades, e ao final do ano você a fechava. E você literalmente poderia segurar na mão tudo que você tinha feito no ano passado. Essa ideia do material é muito interessante. E por que que esse planner aparece no livro? É uma tentativa de voltar no tempo. Não sei se você viu aqui no planner, mas a história inteira deste livro se passa em 6 meses na vida da personagem. Tá aqui, ó, 1995. Este livro se passa no meio tempo de 1995. Não exatamente 6 meses, porque existe um momento de reconsideração de valores da personagem. Acho que esse livro ele tem 2 mensagens principais que devem ser levadas à juventude, a pessoas da minha faixa etária. Duas situações que eu acho que ou eu já vivi ou eu continuo vivendo. A primeira delas é a ansiedade, que, é claro, gera efeitos de autossabotagem. A geração da tecnologia, a geração da internet, que começou com o meu povo, digamos assim, tem acesso facilitado, flexibilizado a uma gama infinita de dados, informações, assuntos. E essa proximidade com o conhecimento gera expectativas, que raramente são preenchidas, são superadas, porque a vida é assim. São erros e acertos. Eu aprendi isso a duras penas. Entre as duras críticas pessoais, a autossabotagem e o perfeccionismo, a gente sofre muito. E a Franny, como uma jovem que sonha em ser atriz, também passa por isso. Ela constantemente se questiona. Será que eu sou boa o suficiente? Será que as pessoas gostam de mim? Será que eu transmito verdade naquilo que eu faço? E eu acho que essas perguntas, elas não são verdadeiramente necessárias. Eu acho que ela precisa acreditar mais nela. Ela precisa ter mais fé no taco dela. Eu tomei isso como lição de vida. Sou fã da Franny nesse quesito. E o segundo é a inexperiência, a inocência. O ser humano, de modo geral, não nasce sabendo. A minha mãe sempre fala isso pra mim. Eu penso nisso e lembro dela. Ninguém nasce sabendo. Existe uma primeira vez para tudo. Existe uma primeira vez para estudar, para ler, para trabalhar. Principalmente o trabalho. Nossa, como é difícil a primeira vez de se fazer qualquer coisa. Você se sente enganado, você se sente roubado pelo conhecimento ou por uma pessoa que sabe mais do que você.
E isso é normal e a gente descobre de maneira muito, na verdade, nada sutil com a Franny. Ela sofre com isso, acho que como todos nós sofremos. E é um momento de aprendizado, é algo pelo qual todos nós, seres humanos e jovens, em um determinado momento da vida, vamos passar. Eu, sinceramente, gostei demais desse livro. Recomendo às pessoas que têm problemas com ansiedade. Se você não acredita no seu potencial, ou então se você conhece uma pessoa que não acredita em si, recomende esse livro para ela, para que ela talvez faça uma autoanálise e veja que existe uma luz no fim do túnel. Um ponto que eu esqueci de falar sobre essa personagem, a Franny, é porque eu acho que ela é extremamente inteligente, assim como a Lauren. Eu observo a inteligência de uma pessoa por uma ótica diferente. Eu acho que o maior número de possibilidades que você enxerga através de uma situação é quão inteligente você é. Pelo seu poder pelo seu poder de concatenação, de conexão de um universo com o outro. E a Franny é desse jeito, só que ela também é extremamente divagante, ela é prolixa. Você faz uma pergunta pra ela, um personagem diz pra ela, Franny, qual é o seu nome? Isso é até engraçado, essa pergunta existe no livro. O que ela pensa? Mil coisas. Ela fica pensando, eu nasci lá, mas eu morei aqui. O meu pai é fulano de tal e a minha mãe era assim, mas eu não me lembro da minha mãe. Então, meu pai era o passado, mas o futuro, o presente. Nossa, ela passa 3 parágrafos para responder. Meu nome é Franny. O nome da Franny, que coisa bonitinha, foi tirado de um conto do J.D. Salinger, que é outro autor muito conhecido nos Estados Unidos e no mundo. Ele é aquele autor do livro O Apanhador no Campo de Centeio, um livro excelente, recomendo. E a história da personagem Franny no conto do Salinger é mais ou menos a história da nossa Franny aqui em Quem Sabe Um Dia. Bom, eram esses pequenos comentários que eu tinha para fazer a respeito desse livraço. Se você é uma pessoa de expectativas literárias altíssimas, que quer ver uma capacidade clássica de construção da teoria, da personalidade dos personagens, eu acho que esse livro não é para você. Mas se você quer somente ter prazer com a literatura e quem sabe se identificar com um personagem extremamente realista, por favor, leia esse romance maravilhoso. Se você gostou da história da Franny, se você se identificou com os sonhos dela ou com essas questões da ansiedade, se você, como eu, é fã da Lauren Graham, lembra, por favor, de curtir a nossa conversa e se inscrever aqui no canal Leitor. Nossa conversa daqui a alguns dias e eu te espero aqui. Um abraço!